Recede Adonai Yeshua Hamashia. Ve Ahava Ha Eloheno. Veriterabruti Berrua Hakodesh Ime Kulihema. Eu pensei que você sabia. Eu pensei que você sabia. Nós vamos revelar a você ao que ninguém nunca lhe contou, sobre a oferta da viúva pobre, sobre a oferta da viuvinha, sobre os míseros centavos que aquela mulher doou para mercenários enganadores daquela época que se transfigura para hoje. Eu pensei que você sabia, E se eu lhe falar que a atitude daquela viúva que está narrada na Escritura Sagrada não foi um exemplo de fé e generosidade, o que você diria? A ação dela narra a história deturpada, que um mercenário deturpam para tirar seu dinheiro suado. O ato dela não é exemplo de fé nem de generosidade. Eu pensei que você sabia. Eu pensei que você sabia. E nem o próprio Jesus, nem o próprio Jesus Cristo, Yeshua Hamashia Minat Zerete, estava elogiando a atitude daquela senhorinha, não. Como muitos narram por aí, Jesus não está elogiando nada. Na verdade, os pastores evangélicos usam esse texto, os pastores do século XXI usam esse texto para arrancar dinheiro de gente miserável. Era isso que Jesus estava mostrando naquela época, e hoje não é diferente. Os líderes religiosos do século XXI hoje, todos, com várias exceções que não estão nesses tempos, eles usam esse versículo, essa história, para arrancar dinheiro de miseráveis, como aquela viúva. Eu pensei que você sabia. Eu pensei que você sabia. Eu pensei que você sabia. O judaísmo do segundo templo, Jerusalém era um centro econômico. Jerusalém era um centro econômico. Quem administrava esse centro econômico era uma elite sacerdotal. Naquela época, uma elite sacerdotal, mercenários, ladrões. Hoje quem comanda é o pastor e sua família. Todos esses pastores aí que estão arrancando, comendo a carne da ovelha, arrancando a lã, bebendo sangue e chupando os ossos. Era controlada por uma elite sacerdotal extremamente rica e poderosa. Você vê, eles são ricos e poderosos. Quem sustenta essa luxúria são os pobres miseráveis que não sabem discernir a mão direita da esquerda. Eu pensei que você sabia. Você sabia. Os escribas eram líderes religiosos da época. Eles controlavam as ofertas, dinheiro do povo, taxavam juros ao povo. Segundo Jesus, eles exploravam até as viúvas. Minha mãe é viúva. E um dia desses, ao adentrar na casa dela, peguei um papelzinho que eles botam lá para arrancar seu dinheiro. Aí tinha dízimo, oferta, construção, um bocado de diabo, só tinha dinheiro para dar. Se fosse para seguir as escrituras do Antigo Pacto, minha mãe era para ser sustentada. Não, todo mês, minha mãe que é viúva, eles arrancam o dinheiro da minha mãe. Isso que acontecia com essa viuvinha naquela época. Os líderes religiosos arrancavam tudo. Eu pensei que você sabia. Você sabia. Veja a frase imediatamente, antes da história da viúva. Para você entender essa história que Jesus narrou, você tem que ler uma frase antes.
Olha o que Jesus diz: cuidado com o escriba, eles devoram as casas das viúvas. Marcos 12:40. É um alerta que Jesus nos dera. Olha como eles procedem. Cuidado com essa gente. Cuidado com esses líderes que diz que vai te abençoar, que é o ano da sua vitória. Se você não der, você não vai prosperar. É campanha de 7, 14, 21 dias, macumba gospel, entendeu? É profetize, determine, 12 dias de oração para 12 meses de vitória. É tudo mentira, mentirosos. E Jesus nos adverte: olhe para essa gentalha. Cuidado, eles são bandidos, cães gulosos. Eu pensei que você sabia. Pensei que você sabia. Eu pensei que você sabia. Quando Jesus narra aquela história, ele está nos mostrando uma acusação direta ao sistema religioso, que era incumbido de destruir pessoas mais vulneráveis daquela sociedade. A história da viúva ficou narrada até hoje. Não foi Jesus batendo palma para o ato daquela senhorinha. Não. Ele estava acusando diretamente o sistema religioso de destruir os mais miseráveis daquela sociedade. Eu pensei que você sabia. Pensei que você sabia. A cena narrada, a cena seguinte, justamente a viúva entregando tudo que tinha. Isso não é coincidência, irmão. É denúncia. Jesus estava direcionando os líderes religiosos da época, denunciando tal façanha, que eles estavam destruindo até uma pessoa viúva que não tinha bem. Ela entregou tudo que tinha. Imagina, irmão, não é assim que eles falam: dê tudo que Deus vai te abençoar, faça isso que Deus vai te abençoar, faça aquilo que Deus vai te abençoar. Tudo mentira. Deus, o Deus dessa gente, é um Deus pobre, miserável, cego e nu, que está com pires na mão, pedindo esmola, porque não tem nem onde cair em pé, porque ele é miserável. Então toma cuidado. Jesus só estava divertindo, condenando tais ações desses lobos devoradores. E que você sabia, quando a viúva, narrada nas escrituras, coloca as suas moedinhas no gasofilácio, Jesus não diz assim para mim, para você, nem para as pessoas daquela época. Ele não diz assim: aprenda com ela. Não. Jesus não mandou aprender com ela, porque Jesus sabia que ela era mais uma vítima do sistema religioso corrupto e perverso. Esse sistema que veio desde lá. Através de Constantino, o cristianismo se expandiu e você vê toda essa desgraça que está aqui hoje, veio através do imperador romano Constantino, e você a desgraça que é em todos esses templos aí, que aderiram esse falso evangelho. Eu pensei que você sabia. Sei que você sabia. O texto diz que ela deu tudo que tinha. Ela deu tudo que tinha, todo o seu sustento para sobreviver. Os cães gulosos daquela época não perdoaram, como não perdoa. Ela deu tudo que tinha. Imagine quantas pessoas hoje estão falidas, estão destruídas, porque mercenários do século XX, na sua lavagem cerebral, através de PNL, programação neurolinguística, eles usam para manipular você, com paredes pretas, com luzes batendo, piscando, em forma de hipnotismo, e com som ensurdecedor, para poder manipular de uma forma poderosa, e você entrega até a sua alma. Isso que a viúva fez não era louvor, era uma tragédia, que aquela mulher só tinha aquilo para todo o seu sustento. E mesmo assim, os líderes religiosos de Eret, Zavat, Halav e Udevash arrancaram. Eu pensei que você sabia. O tipo de situação é uma situação que Jesus acabou de condenar. Jesus acabou de condenar um sistema que devora viúvas naquela época.
E hoje não é diferente. Jesus condenou um sistema que devora a viúva. Que esse sistema, além de te roubar, usando o nome de Deus, se você não der, você não vai prosperar. Se você não der, você não vai crescer. Se você não der, as portas não vão se abrir. Se você não der, vai vir 4 legiões de demônios que eles inventaram. Porque se você usar a exegese, a hermenêutica, a arte de interpretação de texto, você vai estudar a Bíblia no seu bolso original, com os originais. Você vai ver que esses demônios que eles inventam era gafanhoto, era largata, pulgão, que vinha destruir a plantação. Porque o povo de Eretes, Avate, Ralava, o Devache, vivia de plantações, da agricultura. Entendeu? Aí se esse povo não abençoasse o próximo, as maldições vinham, esses lagartos, esses pulgão, e destruía toda a plantação. E esses infelizes inventaram 4 legiões de demônios que não saem da vida do crente. Entendeu? Esses demônios são mais poderosos do que Deus. E segundo essa gentalha aí, segundo esses lobos devoradores, só que expulsa esses demônios é o dinheiro. O dinheiro. A deles sempre é dinheiro. Enquanto existir mentecapitos, nécios, esse sistema poderoso, corrupto e perverso vai predominar na vida de muitos. Mas você tem que entender que Jesus acusou-os. Porque eles fazem você acreditar que quando você tira seu dinheiro suado, você está dando para o bolso de Deus. Você não está dando para o bolso de Deus. Você está dando para o carro dele, para a mansão dele, para viver bem ele, para subir e descer com seu dinheiro, viver, vestir as melhores roupas, comprar os melhores apartamentos, os melhores carros, os filhos estudarem em faculdades grandiosas e o seu filho na dependência dessa gentalha. Eu pensei que você sabia. Quando lê esse texto e ouve um lobo falando em cima de um altar, de um púlpito, de um palanque, eles pensam que é um exemplo de fé. É um exemplo de fé e não é. Ela, essa viúva, é um exemplo de injustiça. A viúva, segundo a Bíblia, ela é um exemplo de injustiça produzida por uma religião corrompida. Hoje é a mesma coisa. Exemplo de fé nunca. É uma injustiça. Produziu injustiça na vida dessa senhorinha. Eu pensei que você sabia. Eu pensei que você sabia. Jesus, o Mestre, Yeshua, Hamashia, Menat Zerete, ele não veio à terra para exigir das pessoas pobres que entregasse tudo, mas veio denunciar os líderes que diziam isso. Jesus não veio, Jesus nunca exigiu, nunca pediu escrituristicamente. Você não vai achar Jesus pedindo o seu tudo. Jesus pedindo que você dê tudo que você tem. Jesus pedindo que você sustente a luxúria desses líderes. Jesus não veio. Jesus veio denunciar todos eles. Ele veio denunciar essa corja de lobo que adentraram num rebanho e por 90% de crentes ser burro, infelizmente, eles estão dominando aí. Porque quando você obtém conhecimento, por que os pastores não querem que você obtenha conhecimento? Porque quanto mais você é ignorante, melhor. Uma coisa que você perde quando você entra nesses templos, empresa, a primeira coisa que você perde é seu cérebro. Você não pensa mais, você vive um títere, você vira uma marionete, você é um zumbi na mão dessa gente. E você deixa de viver, deixa de sonhar para viver o sonho deles. E Jesus veementemente nunca pediu e nunca vai pedir o seu dinheiro, o seu tudo, nada. Porque o nosso Deus é um Deus rico que não precisa de nada, a não ser da sua vida. Eu pensei que você sabia. Eu pensei que você sabia. Quando o Mestre, quando Jesus Cristo, ele purifica o templo, quando ele derruba as mesas, quando ele confronta os escribas, ele estava confrontando os escribas e os sacerdotes, ele estava apenas lutando por pessoas como aquela viúva. Jesus destruiu todo o comércio deles, desde aquela época já tinha comércio. Hoje não é diferente. Os comerciantes estão aí, transfigurados de pastores, porque o único pastor é Jesus. Entendeu? E você vive a sustentar uma corja de lobos.
E Jesus destruiu, purificou. E Jesus está nos mostrando hoje que no século 21 nós estamos lutando, Jesus está lutando para que você abra seus olhos e deixe de ser um capacho na mão desses escribas, sacerdotes, levita, profeta, o diabo a quatro que eles inventam aí. Eu pensei que você sabia. Pensei que você sabia. Eu pensei que você sabia. Se algum líder ou pastor seu usa esse texto para arrancar, pressionar, tirar seu dinheiro, entenda que ele está praticando o que Jesus condenou veementemente, pois o Evangelho não explora a vulnerabilidade de ninguém. O Evangelho verdadeiro, você vai ver logo que ele não explora a vulnerabilidade de ninguém. Essa falácia de 10%, eles são ladrões, salteadores. Todo pseudo-líder que cobra dízimo em forma de dinheiro, ele é ladrão, segundo esse estudo de João 10:10. O ladrão veio roubar, matar e destruir. Os ladrões que Jesus estava falando ali, não é demônios, como ele fala aí. Eles pregam em púlpito de João 10:10. Você tem que ler, entender um texto sem contexto, é pretexto para heresia. Se você ler o João, você vai ver que há 3 personagens narrados por Jesus Cristo. O lobo tipifica o diabo. O bom pastor é Jesus. E quem é esse ladrão mercenário? Se o lobo já é o diabo. Então, esses ladrões mercenários eram os líderes, os pastores daquela época, que estavam roubando, matando e destruindo o povo de Deus. Jesus chegou, eu cheguei agora aqui, em Eretz Zavate, Halav Devache, a terra que manda leite e mel, para acabar com toda essa parafernália. Aí os bandidos pegam, diz que esse texto é o diabo. Mentira, não é o diabo, eram os pastores. E eles costumam esconder as suas ações. Vou dar um exemplo para você entender. Diz que o homem chegou em casa, o marido brabão, mulher, frita um ovo para mim aí. Ele foi tomar banho, a mulher foi fritar o ovo. Ele terminou o banho e a mulher continuava fritando ovo na cozinha. E por demorar muito, ele pegou e foi atrás da mulher. Quando ele chega lá, a mulher estava com o ovo na colher em cima de uma vela. E ele, como todo bom cabra macho, gritou: mulher, que arte do capeta. Tum! Imediatamente apareceu o capeta. O capeta disse: arte minha não. Até eu estou admirado com a burrice dela. Ou seja, eles eximem as culpas dele e botam no diabo. Tudo é o diabo. Foi o diabo. Mentira. Eles estão se aproveitando da ignorância alheia para acabar com sua vida e viver como um rei e príncipe na terra. E Jesus condenou as ações desses mentecaptos, desses demoniados, desses enganadores, chamados pastores. Eu pensei que você sabia. Você não sabe? A Bíblia foi escrita para 3 povos. Foi escrita para 3 povos: judeus, gentios e nós como igreja. Se você não souber diferenciar um do outro, vai fazer essa salada de fruta que você vê aí. Aí você vai seguir jejum de Daniel de 21 dias, que Daniel não fez jejum nenhum. Você vai seguir campanhas que veio do catolicismo, ele imita o catolicismo, a igreja mãe, tem lá chama de novena. Você vai fazer que subir monte, descer monte. Você vai fazer voto a Deus que não é válido mais. Nós estamos na época da graça. Então, se você não obter conhecimento, se você não estudar, distante dessa gente, porque a teologia que eles passam, eles puxam para o lado dele, tudo deturpado. A Bíblia fala lá que a própria palavra de Deus, essa escritura, ela tem algumas deturpações. Você vai pregar ali na Santa Ceia que eles botaram. Se você ver na epígrafe, está escrito Santa Ceia. No original não existe santa. Mas eles acrescentaram para dar um ar de santidade. E a ceia, que significa janta, eles não botaram janta para complicar, né? Bota Santa Ceia. Aí você acha que é algo normal, algo sobrenatural. Não, era uma simples janta que Paulo, na igreja de Corinto, a igreja chamada corrupta, ele fazia sempre um jantar comunitário para abençoar todos os povos.
E se você não procurar escrituristicamente estudar e ficar igual um mentecapto nesse meio, tudo dando amém, você vai viver a vida toda sustentando esse império constantiniano que Jesus condenou veementemente. Eu pensei que você sabia. Eu pensei que você sabia. E para terminarmos, você viu que tudo nesse meio é dinheiro. Então ele pega o texto de Malaquias e lança para você, deturpa. Você não sabe nem o que é dízimo. Dízimo era alimentos. No antigo pacto, no ano 70, que foi direcionada a 4 tipos de pessoas: o órfão, o estrangeiro, a viúva e os levitas, que não possuíam herança. Quando você vê nesses tempos aí, aqueles caras cantando, é levita, mentira, tudo mentirosos. Levitas é sacerdote. Esses caras é tocador, mercenário que ganha dinheiro também, que faz uma basófia, um lixo, entendeu? Nesses locais. Então, o dízimo era direcionado para 4 classes de pessoas, como eu falei anteriormente: órfão, viúva, o estrangeiro e os levitas, que não possuíam herança e eram impedidos de trabalhar e tinham que comer. E todas as pessoas de Eretz, Zavate, Halab, Devash, a terra que manda leite e mel, que vivia da agricultura, dava 10% de tudo, das plantações, do gado e tudo. E os levitas eram incumbidos de separar para abençoar essas classes de pessoas. Mas só quem estava roubando, com Deus falar assim, roubará o meu Deus, quem estava roubando era os levitas, os sacerdotes. Basta você examinar o livro de Malaquias todo, não um texto isolado. É o tempo todo Deus falando contra os sacerdotes, sacerdote, entendeu? E esses cabras malucos aí, espertos, pegam a Bíblia, deturparam e estão arrancando dinheiro de otários. Que quando você dá seu dinheiro achando que é para Deus, você está dando para o carrão dele. No seminário que eu participei na época, não vou dar o nome desse bispo, ele nos ensinaram no seminário que se você não fosse fiel dizimista, olha que cara desgraçado. E eu estava novo na fé, mas eu nunca concordei. Eu sempre questionei. Eu não fui abduzido, eles não tiraram minha mente não. Por isso que sempre teve embates nos lugares que eu passei, porque eu sempre questionei. Aí ele estava falando, pegou um texto do antigo pacto, disse: se você não for fiel dizimista, aquela pressão no seminário, você vai casar e outro homem vai possuir sua mulher, velho. Desgraçado. Eu olhei assim para ele, desgraçado. Não concordei e passei a estudar, passei a buscar entendimento nas escrituras para não ser mais um no meio dessa multidão sem identidade, que um bocado tudo sem identidade tá indo por aí, vai por aí, mas não tem conhecimento escriturístico da Bíblia, porque eles não ensinam a verdade. Eles não vão falar a verdade, porque para se manter nesse bojo, nesse meio aí, como eu era, tem que mentir, rapaz. Tem que dizer que viu anjo, tem que dizer que a besta está caindo, tem que dizer que vai, se não der, a cova está aberta. É o pilar desse sistema religioso e cristianismo pútrido e perverso: medo, culpa e ganância. Se não te pegar você no medo, ele vai te pegar na culpa. Se não te pegar na culpa, vai ativar a sua ganância, irmão. A Bíblia é fiel e verdadeira. Esse povo aí era o mesmo povo que estava naquela época. Porque a Bíblia fala: as coisas de ontem são as mesmas de hoje. E eles estão aí dilacerando vidas, famílias. Se você não entender, não buscar conhecimento, você vai ser escravo de quem tem. Eu pensei que você sabia.